Bom dia, senhores e senhoras, bom dia a todos que nos acompanham. Quero aqui agradecer e registrar a presença dos membros do Conselho Regional de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores parlamentares, foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de receber e fazer a leitura, coloco-a em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade a ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Senhores parlamentares, iniciamos a relatoria das matérias da ordem do dia, da pauta, conforme a ordem de chegada dos senhores membros na comissão. Passo a fazer o relatório das matérias que estão em poder deste parlamentar na condição de relator. Inicialmente, parecer ao projeto de lei 4.0/2008, de origem do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que transforma cargos do quadro de magistratura do Poder Judiciário Estadual. Senhores parlamentares, analisando a matéria, verificando que toda a documentação está correta e a origem da matéria também dentro da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, apresento um parecer a Vossas Excelências, que é pela aprovação ao projeto de lei complementar 4.0/2018. Em discussão? Vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa, o deputado Mauro. Mais algum parlamentar deseja vista? Eu prefiro, também quero vista em mesa. Vista em mesa ao deputado Mauro e vista em mesa ao deputado Dirceu, para poderem analisar o quanto tempo entenderem. É o primeiro. Esse senhores, é o 4.2018, de autoria do Tribunal de Justiça, que transforma cargos e quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. Senhores parlamentares, também trago para apreciação de Vossas Excelências parecer ao projeto de lei 56.6/2018, projeto deste de autoria do deputado Silvio Drevik e outros, que concede título de cidadão catarinense ao doutor Alexandre Luiz Ramos. Documentação também está completa, senhores parlamentares, né? Temos aqui todo o currículo. O doutor Alexandre é nascido em Porto Alegre em 1967 e completa todos os requisitos necessários para o atendimento ao pleito. Por isso, apresento a Vossas Excelências um parecer pela aprovação do projeto de lei 56.6/2018, que concede título de cidadão catarinense ao doutor Alexandre Luiz Ramos. Em discussão? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Ou o eminente deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, quero, de forma respeitosa, dar o meu bom dia a todos os senhores deputados, todas as senhoras e senhores telespectadores. Mas, senhor presidente, eu solicito vista em mesa do presente projeto de lei. Vista em mesa ao deputado Marcos Vieira. Também trago a Vossas Excelências o parecer ao projeto de lei 52.2/2018, de autoria do deputado Gelson Merizio, que torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com transtorno espectro autista nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Senhores parlamentares, faço a leitura final do relatório. Pretende-se, portanto, que as pessoas com transtorno de espectro autista já é assegurado por legislação federal e estadual o direito de atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados, com adequada publicidade, devendo, na espécie, portanto, ser aplicada a vedação imposta pelo inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração da redação de alteração e consolidação das leis que estabelece outras providências, qual seja do que o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando subsequente se destinar à complementação da lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Então, o parecer, como já trata numa outra matéria, o parecer, senhores parlamentares, aqui é pela rejeição da matéria.
Em discussão? Com a palavra, senhor presidente. Ouço o deputado Mauro. Senhor presidente, eu entendo de que nós temos essa legislação que trata e regulamenta muitas situações envolvendo os autistas. Porém, uma dificuldade enorme que eles encontram é justamente o acesso a esses direitos. E o nosso projeto de lei, ele visa tão somente a constituição de uma carteirinha de identificação para que ele possa fazer valer os direitos constantes na legislação que Vossa Excelência acabou de citar. Então, onde é que está o grande problema hoje? Principalmente para os pais que acompanham seus filhos, né? É no momento em que chegam a algum departamento desses, departamento estadual, ou até mesmo o ingresso para o interior de ônibus, né, convencionais, pelo fato das pessoas não conhecerem, eles têm uma necessidade enorme, né, de fazer com que este filho consiga se sentir à vontade, porque ele entra pela vila, ou seja, pela fila, pela vala comum de todo o cidadão. E aí fica muito complicado para os pais, né, conseguir fazer a acomodação ideal para este filho. Então, é claro que Vossa Excelência já emitiu o voto, né? E eu, como autor, não posso pedir vista dessa matéria. Eu peço vista em gabinete também. Essa matéria é de autoria do deputado Gelson Merizio. Eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Eu tenho uma matéria idêntica a essa. Eu pensei que fosse aquele meu projeto, mas ele é... Então, eu vou fazer assim, concedo vista em gabinete ao deputado Darcy, deputado... Também quero vista, então, senhor presidente. Vista em gabinete a vossas... Eu não acompanhei o início, mas eu tenho uma matéria idêntica a essa também. Vista em gabinete, então, a vossas excelências. Senhores parlamentares, retorna a minhas mãos devolução de vista em mesa ao parecer ao projeto de lei 4.0/2018, de autoria do Tribunal de Justiça, que transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário Estadual. O parecer é pela aprovação. Continua em discussão a matéria? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de vossas excelências. Senhores parlamentares, ainda continua com vista em mesa só o projeto que concede título de cidadão catarinense ao doutor Alexandre Luiz Ramos. Mas esse deputado Marcos tem a liberdade para trazer de volta no momento que entender necessário. Pela ordem de chegada dos senhores parlamentares, ouço o eminente deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, não pautei nenhum projeto para hoje. Deputado João Amin. Bom, queria dar um bom dia a todos, cumprimentar os deputados, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na casa. Agradecer a presença principalmente dos profissionais de saúde que se encontram aqui conosco. A iniciar pelo pedido de diligência ao projeto de lei 540.2 de 2017. O projeto de lei, na verdade, é de autoria do deputado César Valduga e, com base no artigo 71 do regimento dessa Casa, solicito a diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que encaminhe aos autos manifestação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, bem como de outros órgãos que julgar pertinentes quanto à propositura em tela. Senhores parlamentares, apresento a vossas excelências pedido de diligência ao projeto de lei 540.2/2017. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis ao requerimento de diligência, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pareceu o projeto de lei 508.2 de 2017, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento em hospitais, clínicas e centros de saúde. A autoria do projeto é de autoria do deputado Roberto Salum, porém, há outros projetos sobre o mesmo assunto, um do deputado Antônio Aguiar e o outro projeto de outro deputado, um de 2017 e outro de 2011, por isso eu sugiro o apensamento do projeto de lei do deputado Roberto Salum aos outros dois projetos. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 508.2/2017,
que, em face ao exposto, vota pelo apensamento do projeto de lei 508.2/2017 ao projeto de lei 48.6/2011, por ser este o mais antigo. Em discussão? Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 499.7 de 2017, deputado Antônio Aguiar, que institui o Dia Estadual do Policial da Reserva no Estado de Santa Catarina. Da análise do âmbito desta comissão, inicialmente sobre concernente à constitucionalidade, sobre o aspecto formal, a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, vez que não é reservada à lei complementar, conforme, sobretudo, o artigo 57 da Constituição do Estado. Entretanto, aos demais aspectos de observância obrigatória no nome desta comissão, constatei apenas a necessidade de apresentar uma emenda modificativa à ementa e ao caput do artigo 1º do projeto de lei para corrigir a denominação do homenageado, qual seja o militar da reserva. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei com a emenda modificativa que ora apresento em anexo. Seria apenas isso, presidente. Em discussão, parecer ao projeto de lei 499.7/2017, projeto que institui o Dia Estadual do Policial da Reserva no Estado de Santa Catarina. Autoria do deputado Antônio Aguiar e o parecer do eminente deputado João Amin é pela aprovação com a emenda modificativa. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado João Amin já terminou, então segue deputado Darcy de Matos. Vossa Excelência está com a palavra para fazer a relatoria das matérias, deputado. Obrigado, meu presidente preferido, Jean Kuma. Vamos lá. Presidente, eu relato em respeito e homenagem às enfermeiras e membros da diretoria do Conselho, eu apresento o relatório favorável ao projeto de lei 293.6/2016, de autoria da eminente deputada Ana Paula Lima de Blumenau, enfermeira. O projeto de lei veda o funcionamento de curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade ensino à distância, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Senhor presidente, o projeto tem mérito, apesar de nós não estamos analisando nessa comissão o mérito, tem mérito porque todos nós sabemos que curso na área da saúde carece de aulas presenciais, de estudos profundos em laboratórios, enfim. E paira pouca ou alguma dúvida jurídica, porque tem juristas que entendem que é de competência do Ministério da Educação a padronização em normas e procedimentos para o credenciamento e autorização de curso. Mas, por outro lado, deputado Mauro Nadal, vejo que o senhor está bem atento, o Conselho Nacional de Saúde já exarou uma posição contrária à administração de qualquer curso de graduação na área da saúde à distância. Então, como o direito é relativo e, na dúvida, por ter grande mérito o projeto, meu parecer é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Técnica, deputado, vamos ao parecer. Parecer ao projeto de lei 293.6/2016, de autoria da deputada Ana Paula Lima. A ementa do projeto diz o seguinte: veda o funcionamento de curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade de ensino à distância, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. O eminente relator Darcy de Matos apresenta um parecer que é pela aprovação ao referido projeto. Em discussão. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu, em seguida o deputado Mauro. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham hoje nesta sessão
e especialmente aqui os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E quero parabenizar a deputada Ana Paula por esta iniciativa. Eu acho que zelar, cuidar da boa formação profissional de quem lida com saúde é um debate importante que esse parlamento precisa fazer. Então, eu entendo que o projeto tem grande mérito nesta perspectiva de que nós precisamos preparar bem os nossos profissionais nesta área, e não se brinca. Então, entendo que o projeto é meritório e devemos aprová-lo. Por isso, eu apoio a iniciativa. Obrigado. Deputado Mauro. Senhor presidente, o meu comentário é mais na parte da legalidade do ato, né? Ou seja, é uma matéria que não compete a nós legislarmos sobre este tema. É uma matéria que afeta diretamente ao governo federal, porque é MEC, né? Você está tratando de ensino. Só que, ao mesmo tempo, não podemos retirar o mérito, né, do seu conteúdo. Até discutimos há pouco aqui como é que a pessoa vai aprender através de um sistema à distância, de como é que se faz uma vacina, como é que se faz um procedimento, né? Ou um curativo, né? Sem ter a prática, sem estar presente no momento da instrução. Mas vejo que é mais uma matéria que a gente vai conseguir render aplausos aqui na plateia, mas que vai enfrentar o veto do governador do estado, né? Então, essas situações sempre me chamam muito a atenção, porque às vezes a gente gera uma expectativa, em outros termos, ilude a sociedade com algo que no futuro não se concretize. Então, essa é a minha preocupação e, na questão legalidade, o meu voto será contrário. Ok, deputado. Vossa Excelência tem pertinência na sua colocação. Senhores parlamentares, continuem em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência se manifesta. Por maioria. Vossa Excelência se manifesta? Ok. Então, aprovado por maioria. Senhores parlamentares, deputado Darcy continua com a palavra. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei do eminente deputado Kennedy Nunes, projeto 152.5/2017, que dispõe sobre a proibição de apreensão, recolhimento ou retenção do veículo pela identificação do não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA. Senhor presidente, deputado Cobalcini, eminente líder do governo, inicialmente quando li esse projeto, eu logo disse ao autor, olha, esse projeto vai acabar com o recolhimento do IPVA, que nós recolhemos em torno de 1,7 bilhões de reais por ano, com inadimplência de 3%, porque nós temos os despachantes que notificam as pessoas na sua casa, que parcelam, né, por conta própria o IPVA, e nós temos uma inadimplência de 3%. Enquanto o Paraná manda o documento em casa, tem uma inadimplência, deputado Guide, de 28,5%. Então, nós temos um bom sistema de arrecadação. Mas, na verdade, esse projeto é um projeto pertinente e legal, e vou tentar explicar por quê. O projeto, ele não beneficia o inadimplente, de forma alguma. Veja bem, porque IPVA é uma coisa, licenciamento é outra. Muito bem, então o projeto tem o intuito de acabar com uma prática arbitrária e inconstitucional do poder público que reiteradamente é exercida em detrimento dos cidadãos. Ou seja, a gente está falando aqui da apreensão do veículo automotor por não pagamento do IPVA por parte do contribuinte. Essa prática de apreensão do veículo é realizada para forçar o contribuinte a pagar o imposto. Ou seja, é retirar um bem do cidadão para forçá-lo a pagar um tributo. Isso é considerado confisco. A Constituição Federal repudia essa prática no artigo 150, inciso 4º, o qual fala que é vedado aos entes federativos utilizar tributos, como o IPVA, por exemplo, como efeito de confisco. Esse projeto de lei não vai beneficiar o inadimplente, de forma alguma. Apenas retirar a prática abusiva e contrária à Constituição de 1988,
de apreender veículos. Veja bem, senhores deputados, o projeto de lei, ora apresentado, não inclui os casos de veículos com licenciamento atrasado, que é uma outra coisa, que são obrigatórios e deverão continuar a ser apreendidos no caso de atraso no pagamento. Outros estados já comungam nesse sentido, e é o caso de Tocantins, onde foi aprovado o PL 06/2017, que versa exatamente sobre a mesma matéria. E o TJ acabou de exarar posição favorável a um projeto de lei no estado de Goiás. Muito bem. Eu quero dar um exemplo aqui, senhores deputados. Um veículo, placa final 6, deputado Cobalcini, o senhor que é o líder do governo e que tem grande peso nesse momento na definição desse projeto e de todos os projetos. Exemplo, placa final 6, deve ser pago IPVA até o dia 30/6, em parcela única, ou até o dia 10/6, a primeira parcela em 3 vezes, quando você quer parcelar. Então, placa 6 deve ser pago numa cota única até dia 30/6, ou até dia 10 parceladamente. Já o licenciamento tem que ser pago até dia 31/8. Tá certo? Então, nós temos um lapso temporal de 2 meses. Se você estiver atrasado com o IPVA, a polícia prende o carro. Não pode prender incondicional. Está prendendo para forçar pagamento de um tributo. Você só pode prender se o licenciamento estiver atrasado. Então, o IPVA poderá estar atrasado até o dia 31/8, mas o licenciamento poderá estar em dia, e está em dia. Então, não pode ser preso, é incondicional, o projeto tem mérito e tem fundamento legal, senhor presidente. Portanto, meu parecer é pela aprovação do projeto. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria que a assessoria consultasse se eu tenho um projeto semelhante a esse, que também está em tramitação, para que fosse apensado se porventura tiver feito o protocolo. Deputado, me permito aqui só para esclarecer, então, no parecer do eminente deputado Darcy de Matos, em face ao exposto, voto pela aprovação dos projetos de lei 152.5 e 155.8, nos termos da emenda aditiva substitutiva. O de Vossa Excelência é o 155.8, ou seja, já está votando com apensamento da matéria. Então, a matéria já foi apensada no passado e agora ele apresenta esta matéria. Então, como o do deputado Kennedy é o anterior, então fica primeiro o número do deputado Kennedy. Ok? Mais uma dúvida, presidente, já que está solucionando dúvidas. Já teve tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça ou é o primeiro parecer que a matéria recebe? Vamos olhar aqui calmamente. Se o deputado Darcy quiser aproveitar para relatar outra matéria, enquanto que eu posso ler aqui com calma para esclarecer, deputado Mauro. Senhor presidente, mas o deputado Rodrigo tem razão, porque eu, como relator, deveria ter citado o projeto de sua autoria, mesmo sendo mais recente, e eu não falei, mas foi citado na relatoria do projeto. Portanto, eu peço desculpa ao deputado Minotto. Presidente. Então, esse projeto tem a autoria do deputado Kennedy, por primeiro, e a autoria com reforço do deputado Minotto na sequência. Respondendo ao questionamento do deputado Mauro, esse 152.5/2017, que é a autoria do deputado Kennedy, já passou aqui nesta comissão o parecer do deputado Darcy, que era pelo apensamento do 155 ao 152. E aí a comissão tinha votado já favorável a este apensamento. É a única manifestação da comissão nesse sentido, do apensamento. Agora, como a comissão aprovou o apensamento, o deputado Darcy traz, então, o seu relatório, parecer ao projeto de lei 152, e obviamente 155, os dois juntos, mas a 152, que é pela aprovação nos termos da anexa emenda substitutiva global. Então, o deputado Darcy agora apresenta uma emenda substitutiva global que tem como objeto este parecer pela aprovação. Em discussão? Senhor presidente.
Ouço o deputado Valdir Cobalcini. Bem, vencida a questão do apensamento, que eu também iria sugerir, mas eu gostaria de pedir vista em gabinete, até para que a gente possa, e não foi feito diligência esse projeto ainda, eu preciso consultar quanto à legalidade, para que ele possa seguir a sua tramitação. Vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini. O deputado Darcy continua com a palavra. Senhor presidente, eu relato o projeto, eu apresento o voto vice, senhor presidente, se o senhor permitir, o projeto, ao relatório apresentado pelo deputado Dirceu Dresch. Extra pauta, não é nem deputado? Ou está na pauta? 23.8. Ah, então tá, ok. Desculpa. Então, eu apresento o voto vista com emenda substitutiva global ao relatório do deputado Dirceu Dresch, referente ao projeto de lei da deputada Ana Paula Lima, 23.8/2017, que dispõe no âmbito do Estado de Santa Catarina sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e adota outras providências. Na verdade, o relatório do deputado Dirceu, deputado Mauro, é um relatório, deputado Rodrigo, favorável ao projeto, mas após consultar segmentos e técnicos especializados na área, eu apresento o voto vista com emenda substitutiva global, enriquecendo o projeto. E a emenda substitutiva amplia o artigo 1º do projeto de lei que tem o seguinte, passa a ter o seguinte conteúdo. Artigo 1º, esta lei tem por objetivo fixar diretrizes, definições e requisitos para o licenciamento, funcionamento e prestação de serviço por empresas especializadas no controle de vetores e pragas urbanas. Aí eu acrescento limpeza e desinfecção de reservatórios de água, visando minimizar os riscos à saúde dos usuários. Artigo 2º. Os serviços de limpeza indicados no artigo 1º serão realizados nos locais de estabelecimentos voltados para a prestação de serviços tais como indústrias, instalações de produtos, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, funcionamento, embalagens, distribuição, comercialização de alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, shoppings, centers, condomínios residenciais, comerciais, lojas, lanchonetes, bares, restaurantes, veículos de transporte coletivo, táxis, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento, agroindústria, setor primário, agrícola, que armazena e estoca grãos, propriedades rurais, fornecedores de alimentos, órgãos públicos privados, a construção civil. Artigo 3º. Também nós ampliamos o seu texto. As empresas ficam obrigadas a providenciar o controle integrado de pragas em seus estabelecimentos, com acompanhamento mensal de suas dependências, bem como promover a limpeza dos respectivos reservatórios de água a cada 4 meses, tudo devidamente documentado por ordem de serviço e por empresas licenciadas pela Vigilância Sanitária. Artigo 4º. Caberá à Vigilância Sanitária fiscalizar a regularidade dos procedimentos de limpeza indicados nesse artigo, ficando autorizado no exercício dessa função a intimar os tomadores de serviço a proceder às medidas preventivas e corretivas por meio de empresas especializadas e credenciadas pelos órgãos competentes. No artigo 5º, nós também acrescentamos: todo o controle de vetores e pragas urbanas terá que ser integrado entre o prestador e o tomador de serviços. Artigo 6º, inciso 1º. Boas práticas operacionais, procedimentos que devem ser adotados pelas empresas especializadas a fim de garantirem a qualidade e segurança do serviço prestado e minimizarem o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor, ao técnico. Nós incluímos ali o termo técnico aplicador de produtos sanientes desinfetantes. Ou seja, estava só o técnico, só o aplicador, nós constamos
ao técnico. O artigo 7º. O serviço de controle de vetores e pragas deverá priorizar o manejo integrado de modo a proporcionar um ambiente controlado. Nós colocamos livre de pragas. Estava controlado e alteramos para livre de pragas por meio de implantação de um conjunto de ações multidisciplinares. Artigo 10º. A empresa prestadora de serviço de controle de vetores e pragas deverá emitir comprovante por meio da ordem de serviço, nós incluímos, por meio de ordem de serviço de execução de cada serviço ou visita de acompanhamento. Em papel próprio, isso mantém-se, com a logomarca da empresa, contendo ao menos as seguintes informações que constam no projeto original. Artigo 5º. Nós incluímos ali a priorizar. A técnica de aplicação deverá priorizar a segurança das pessoas e a não contaminação de alimentos, medicamentos, utensílios, máquinas, plantas, animais domésticos, silvestres e outros. Artigo 8º. A prestação de serviço só poderá ser executada mediante procedimento de ordem de serviço em 3 vias. Nós alteramos para 2 vias, devendo a primeira ser entregue a usuários e a segunda via arquivada nos escritórios da empresa, e acrescentamos. E a terceira, como são 2 vias, nós excluímos a destinação da terceira via, né? Alteramos também o inciso 2º. Os dados necessários que identificam o solicitante do serviço, o local de aplicação, o tipo de serviço a ser executado, a formulação a ser empregada, a data prevista para execução e a declaração de entrega ao usuário do texto com a informação relacionadas ao artigo 17º desta lei. Inciso 3º. No caso de realização de serviços do controle de vetores e pragas urbanas, em edificações coletivas, residenciais ou comerciais, incluímos aviso prévio por meio de documento com as informações pertinentes ao serviço a ser realizado, ao qual deverá ser fixado em local de fácil visualização. Também enriquecemos o artigo 19º. A empresa prestadora de serviço de controle de vetores de pragas deverá proceder à entrega ao responsável pelo estabelecimento contratante de texto contendo informações sobre as medidas de segurança e os cuidados necessários à aplicação de produtos químicos a serem empregados, bem como quanto a procedimentos a serem realizados em caso de intoxicação. Parágrafo 2º do artigo 20º. Incluímos: o responsável técnico deverá analisar o relatório, o controle de pragas e vetores gerado pela ordem de serviço previsto no artigo 3º e assessorar nos casos em que houver indicação técnica. Também acrescentamos o inciso 6º do artigo 21º. Acrescentamos o termo disponibilizar os uniformes e EPIs para seus funcionários, que deverão ser de uso compatível, estava de uso exclusivo, para o desenvolvimento da atividade de acordo com os riscos que estão expostos aos trabalhadores, bem como atender à legislação vigente. Acrescentamos no inciso 12º, exigir dos trabalhadores que irão prestar serviço de imunização e controle de pragas urbanas a devida capacitação com atualização profissional de carga mínima de 8 horas de período de 12 meses. Parágrafo 1º. Fica permitida a capacitação dos trabalhadores pelo responsável técnico, acrescentamos, desde que o mesmo comprove a aptidão por meio de treinamentos específicos para a atividade. Também alteramos o parágrafo 3º do artigo 22º. Para fins do inciso 9º, é vedada
acrescentamos, é vedada a comunicação direta do estabelecimento com imóveis adjacentes, não sendo permitidas barreiras que forem facilmente transpostas e ou removidas, tais como tapumes, cercas, placas ou faixas que permitam a passagem de animais domésticos. Modificamos o inciso 3º do artigo 23º. Áreas de circulação com dimensões adequadas e portas que permitam a passagem de pessoas e dos produtos com segurança. No inciso 2º do artigo 24º, acrescentamos instalações sanitárias que possuam, no mínimo, lixeira com tampas sem contato manual, vaso sanitário e lavatório providos de dispensadores de sabão líquido, papel, toalha e papel higiênico. Nós incluímos o item A, o item B, chuveiro, C, vaso sanitário, lavatório, e item 3º, vestuário para os aplicadores e manipulador com armários individuais providos de cadeados de identificador por trabalhador exclusivo para a guarda de pertences e IPIs dos mesmos. O B, recipiente com tampa de material fácil, limpeza para condicionamento dos uniformes e IPIs usados. 4º, sala para manipulação e fracionamentos que atendam os seguintes itens. Área específica destinada ao preparo e diluição dos produtos e guarda de equipamentos compatível com a atividade. E modificamos a letra C do inciso 5º do artigo 24º. Será aceito que os uniformes e IPIs, que são IPIs, equipamentos de proteção individual, sejam higienizados no próprio estabelecimento, desde que o mesmo possua sala exclusiva para esta atividade. E, por fim, nós acrescentamos o item 6º no artigo 28º, exigir que os IPIs devam ser lavados e higienizados após cada uso. E o parágrafo 1º, nós acrescentamos ou destinar diretamente à empresa que realiza tratamento de efluentes gerados em embalagens com licenciamento adequado para tal fim. E no artigo 34, nós acrescentamos ou destiná-las adequadamente para empresas licenciadas. Artigo 36º, os resíduos químicos devem ser armazenados em local exclusivo a atender os seguintes critérios. Nós alteramos o 2º, adequação à quantidade necessária. E o 3º, local dotado de aberturas para ventilação com tela de proteção contra insetos. E o artigo 37º, nós acrescentamos, a empresa deverá possuir, acrescentamos, em sua sede, os materiais necessários ao atendimento a acidentes de derramamento com produtos químicos que incluam absorvente sintético, areia, serragem, cipírio ou outros. E, finalmente, nós alteramos no artigo 45º, de 120, era 180 dias para 120 dias a entrada em vigor dessa lei, senhor presidente. Projeto extenso, mas as alterações foram sugeridas por técnicos que conhecem profundamente esse tema complexo, senhor presidente. Meu voto vista com emenda substitutiva global é esse, senhor presidente, ao relatório do deputado Dirceu Dresch, que é favorável ao projeto. O objetivo é enriquecer senhor presidente, o projeto apresentado. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. quem sabe, já que o deputado Dirceu é o autor, e eu vi o esforço, é o relator. Relator. Ana Paula é autora, mas eu vi o esforço
do voto vista apresentado pelo deputado Darcy, eu confesso que, muito embora tenha prestado bastante atenção, eu não me encontro em condições de votar ainda esse projeto. Não sei se ele já foi objeto de diligência, deputado Dirceu, ou não, e parece que nós deveríamos ouvir o Executivo. Já houveram diligências, deputado? E essas diligências... Já houveram manifestação da SDS, da EPAGRE, da Secretaria de Saúde se manifestou favorável, EPAGRE não quis se manifestar. A informação que tem é que a SDS se posicionou contra, os demais foram... Todos favoráveis. Foram favoráveis. Mas eu percebi também a cara feia do relator aqui, do deputado Dirceu Dresch. Não diria feia, uma cara assim de perplexidade. Eu gostaria de ouvir dado o conteúdo relator, extenso do projeto. Até porque o seu voto vista altera substancialmente o projeto. E é um voto vista extremamente extenso, deputado. São 15 páginas. Então, na esteira da sugestão do deputado Valdir Cobalcini, eu quero consultar o deputado relator se Vossa Excelência gostaria de vista em gabinete para analisar esse voto vista do deputado Darcy, que eu entendo que merece uma análise do relator e quem sabe Vossa Excelência pode acatar ou não numa outra reunião, então. Deputado Darcy, quero lhe parabenizar pelo esforço que trouxe um relatório amplo aí e eu não vou nem emitir opinião aqui sobre o seu relatório, né? Mas com certeza esse projeto, inclusive, ele teve uma participação bastante grande na sua elaboração, já junto com a deputada Ana Paula e sua equipe, de pessoas que atuam nesta área no Estado. Então, já teve bastante contribuição e, com certeza, a sua contribuição é importante ao projeto, mas, como relator, eu preciso aprofundar um pouco melhor as suas emendas, conhecê-las, né? Inclusive, consultar a autora do projeto sobre as emendas e, com certeza, temos toda a tranquilidade de avaliar bem as suas emendas e, se elas vêm somar com o projeto, acatá-las, né? Então, é isso. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista em gabinete pelo número de emendas e tal, para poder ter um tempo para poder conhecê-las melhor. Acolhido e encaminhado, então. Devolvida a matéria ao relator, senhor presidente, para que ele possa fazer a manifestação ponderando o voto. Mas não vejo óbvio se o deputado Cobalcini, se Vossa Excelência quiser também pedir vista. Senhor presidente, com um projeto tão amplo como esse, eu tenho uma convicção, não vai ter uma praga que vai escapar. Só isso que eu posso afirmar. Se isso for bom para Santa Catarina, tomara que assim seja. Depende, não, relator. Nós já estamos com um problema agora, eliminando muitas abelhas nas cidades onde se usa o... Deputado Darcy, vocês têm mais alguma matéria na pauta? Não? Então, seguimos ao deputado Dirceu Dresch com a palavra. Senhor presidente, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham novamente e senhores deputados. Eu não tenho pauta hoje para relatar. Né? Eu tinha até alguns projetos, poderia ter feito extra pauta, mas não tem nenhum projeto que tenha urgência. Então, faço isso semana que vem. Tá bom? Obrigado. Deputado Ricardo Guide, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, demais participantes da reunião, tenho apenas um projeto pautado aqui, é o projeto número 38.4/2018, o autor é o deputado Darcy de Matos, que altera o artigo 34A da Lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para fim de excluir a terminologia cavalos. A presente proposição legislativa visa alterar o artigo 34 para excluir o termo cavalos, considerando sua equivocada utilização decorrente da alteração anterior da citada lei. O objetivo da inclusão da referida terminologia foi no sentido de abrangência dos interesses da lei. Entretanto, considerando a aplicação inadequada gerada pela mesma, em que vem acarretando prejuízos na interpretação da utilização de tais animais em atividades equestres, especialmente equinocultura, e demais modalidades esportivas, verificou-se a necessidade de uma nova alteração do referido artigo. Diante disto, voto pela aprovação do projeto com emenda modificativa em anexo. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao PL 38.4/2018,
autoria do deputado Darcy de Matzi, que altera o artigo 34A da Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para fim de excluir a terminologia cavalos. Em discussão, o parecer é pela aprovação com a emenda modificativa em anexo. Em discussão? Senhor presidente. Uso do deputado Mauro. Essa matéria, ela não tramitou em outras comissões. É o primeiro voto aqui na comissão. É o primeiro voto, deputado. O projeto original, ele tratava de cães, gatos e gatos. Aí foi incluído cavalos. Isso. E agora está sendo retirado. Perfeito. Então, não, com essa retirada aí vai dispensar uma reunião aí que todos os CTGs de Santa Catarina estavam dispostos a fazer. Acho que é da autoria do deputado Darcy, essa inclusão dos cavalos, né? Os dois. A Final de semana eu participo de muitos rodeios na região e aí estavam me pedindo uma conversa com o deputado Darcy, mas então agora a gente já pode... Está eliminando o problema. Senhor presidente... Pode conversar com eles que foi dirimida, então... Está sendo dirimida a questão, deputado. Okay. Senhor presidente, essa conversa dura já aconteceu, deputado Mauro. Nós já superamos a primeira parte. Tá bom, deputado Darcy. Um amigo meu brincou que depois que os cavalos tomaram conhecimento dessa lei, não aceitavam nem colocar cela, mas assim, ó, na verdade, o projeto do deputado Coruja, que reconhece os cães e gatos como animais sencientes, ou seja, animais que têm algum tipo de sentimento. Então, se nós formos no DNA da questão, o projeto... ele tem fundamento porque os cavalos têm algum tipo de sentimento, tem muitos sentimentos. Mas tem uma divergência, uma briga aí de uma corrente defensora dos animais que se utilizaram dessa lei para exatamente acionar o judiciário para dificultar o trabalho animal e a realização de rodeios que são tradicionais e culturais, né, no estado de Santa Catarina, que é tradição que veio do Rio Grande. E eu tenho um irmão patrão de CTG na cidade de Corbélia, no Paraná. Meu pai e minha mãe nasceram em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Tenho 4 irmãos gaúchos e eu nasci no Paraná. Então, eu tenho ligação com essa área. Então, o projeto foi com uma intenção boa, no norte, mas foi deturpado. Então, lamentavelmente, nós tivemos que retirar. E eu concordo plenamente com o parecer do deputado Guide. Continua em discussão o parecer pela aprovação com a emenda modificativa. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Deputado Guide, tem mais alguma Nada matéria? mais, apenas um extra pauta. Ok. Deputado Mauro de Nadal, com a palavra. Duas matérias, senhor presidente. Primeiro delas, eu estou requerendo um diligenciamento, que é o PL 42.0/2018, autoria do deputado Dirceu Dresch, estabelece mecanismos prudenciais de controle do efeito sobre a receita tributária decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, com o objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas, transparência na renúncia fiscal. Estou requerendo para que a Secretaria de Estado da Fazenda se manifeste sobre a matéria antes da análise de sua legalidade. Em discussão, o requerimento de diligência ao PL 42.0/2018. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. E o segundo é parecer e voto ao projeto de lei 172.9/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, institui os Jogos Universitários de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto de lei, ora analisado, somente tem o objetivo de tornar legal os Jogos Universitários em Santa Catarina e está em consonância com o artigo 56, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 9.615 de 98. Artigo 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não formais, a que se refere o artigo 217 da Constituição Federal, serão assegurados em programas de trabalho específico, constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além dos provenientes de... Parágrafo 2º. Dos totais dos recursos correspondentes ao Comitê Olímpico Brasileiro, COB, ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Clubes, inciso 2º, 5% serão destinados ao desporto universitário, em programação definida conjuntamente com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Segundo respostas às diligências, este recurso federal é repassado ao Estado, que já faz a transferência para a Federação Catarinense
do desporto universitário. O projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. Meu voto é pela aprovação. Senhores parlamentares, em discussão o parecer pela aprovação ao projeto de lei 172.9/2017, que institui os Jogos Universitários de Santa Catarina, JUSC, e adota outras providências. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, eu tenho 3 requerimentos de diligência. Eu farei Como conjuntamente Vossa Excelência se sentir mais à ao vontade. projeto de lei 42.6/2017, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera a lei complementar 422, de 25 de agosto de 2008, que institui o programa de habitação popular. Na verdade, é um requerimento por nova diligência. Também, em relação ao projeto de lei 437.4/2017, projeto esse que teve o apensamento de um outro projeto, este projeto 437, de autoria do deputado Neudi Sareta, que teve apensado o projeto de lei 210, do deputado Natalino Lázari, que dispõe sobre a implantação de hortas e sistemas de compostagem comunitários nos espaços urbanos, no âmbito do programa Horta Familiar. É uma renovação de diligenciamento. E, por fim, o requerimento de diligência ao projeto de lei 502.7/2017, de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre as normas para a realização de festa rave ou similares com música eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Senhores parlamentares, coloco em discussão conjunta o requerimento de diligência às proposições, o PL 437.4/2017, PL 502.7/2017 e PLC 42.6/2017. Em discussão, em votação conjunta. Favoráveis aos requerimentos de diligência, permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Na sequência, projeto de lei 282.3/2016, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a medição individualizada de consumo de água no estado de Santa Catarina e adota outras providências. O presente projeto foi aprovado o requerimento de diligência em 21/3/2017 e o retorno das diligências farei a breve manifestação. A Casan informa que adota os regulamentos de serviços editados pelas agências reguladoras, sendo que o projeto disciplina sobre matéria que foram delegadas às agências reguladoras através da Lei Federal 11.445/2007 e Decreto Federal 7217/2010, alegando que a aprovação da proposta aumentará os custos operacionais que serão repassados aos usuários. Secretaria de Justiça e o PROCON se manifestam pela inconstitucionalidade da matéria, em face da competência dos municípios para legislar sobre serviços públicos de interesse local, de acordo com o artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição Federal. A Procuradoria-Geral do Estado conclui pela inconstitucionalidade do projeto de lei, sendo que a matéria inerente ao fornecimento de água potável é serviço público cujo concedente é o município, não cabendo ao Estado legislar sobre matéria em face do previsto no artigo 1º e 30, inciso 1º da Constituição Federal. Em 6/6/2017, em face das manifestações supracitadas, foi aprovada a diligência às agências reguladoras diversas, como Aresc e Ares, retornando às seguintes manifestações, deputado Rodrigo Minotto. A FECAM aponta que o projeto conflita com as normas editadas pelo ente regulador e as leis municipais, violando o princípio federativo. A Ares também se manifesta contrariamente ao projeto. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e a Aresc se manifestam pela inconstitucionalidade por caber ao município a delegação e organização dos serviços de saneamento básico, salientando que a Lei Federal
312/2016 torna obrigatória a medição individual de consumo hídrico em novas edificações a partir de 12/7/2021. Verifique-se que tramita atualmente na Comissão de Economia, projeto de lei 29.3 de 2015, que tem o mesmo objeto do presente. Entretanto, por força do parágrafo único e do artigo 210 do Regimento Interno, não é possível seu apensamento para tramitação conjunta. Existe a lei federal definindo data para obrigatoriedade de medição individual em novas edificações a partir, como já me referi, de 2021. Não há dúvidas da existência de inconstitucionalidade formal, uma vez que o projeto ingressa na seara legislativa dos municípios e agências reguladoras que possuem competência para legislar sobre saneamento básico. Neste caso, a desobediência à regra de competência para a edição de ato implica inconstitucionalidade orgânica. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei, análise e voto pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, parecer ao PL 282.3/2016, projeto esse de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e que dispõe sobre a medição individualizada do consumo de água no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deputado relator da matéria, Valdiro Cavalcini, apresenta um relatório pela rejeição em face das flagrantes inconstitucionalidades. Em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Em que pese percebi a leitura aqui do nosso eminente relator, deputado Cavalcini, penso que o nosso raciocínio está dentro da lógica do que prevê uma norma que já está prevista para 2021. Então, sobre a questão da inconstitucionalidade, eu não vislumbro, ao meu ver, evidentemente respeitando a opinião contrária, sobre a inconstitucionalidade desse projeto. Até porque vocês percebem quantos consumidores hoje pagam pela taxa de água sem uso desnecessariamente, principalmente nos municípios de litoral, onde você ocupa a sua residência, o seu comércio, seja o que for, somente no período de verão, sendo que todas essas taxas são cobradas, mesmo que não haja consumo, são cobrado o valor da cota mínima do consumo em suas residências ou estabelecimentos comerciais. Porém, o nosso objetivo é para que haja realmente uma regulação nesse sentido e até mesmo pela questão do consumo e da economia da água no nosso Estado. Porém, evidente que eu respeito a opinião contrária do relator, mas sou obrigado a votar contra o parecer do relator. Deputado Marcos Vieira com a palavra. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira. Peço vista também em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu. Senhor presidente. Ouço o deputado... Eu não me refiro ao mérito do deputado Rodrigo, mas sim à questão da competência que foi suscitada em todas as diligências. Eu fiz a leitura. Segundo todas as manifestações, invade seara dos municípios. Essa que é a inconstitucionalidade, não é propriamente a lei, e sim a iniciativa. Eu entendo que é mérito, tanto é verdade que a partir de 2021 isso passa a ser lei, cumprindo uma legislação federal. Então, Vossa Excelência tem, no mérito está correto, mas, infelizmente, embora todo o esforço que eu tenha feito já há algum tempo para votar favoravelmente, infelizmente não encontrei nenhuma manifestação que pudesse embasar o nosso voto, e aí tivemos que fazer a opção contrária à aprovação. Senhor presidente, só para concluir o raciocínio do deputado Cavalcini, eu até, não é que eu discorde efetivamente, mas eu entendo que essa é uma legislação de competência concorrente também do Estado para com os municípios. Evidente que cabe um estudo mais aprofundado, até porque eu não estou com a Constituição aqui na minha mão, mas eu tenho certeza que na elaboração desse projeto de lei, a gente também consultou sobre a viabilidade da constitucionalidade do projeto. Mais importante que o deputado Marcos Vieira pediu
vista e tenho certeza que o deputado Marcos vai fazer um estudo bem aprofundado sobre o assunto. Deputado Valdir, Vossa Excelência continua com a palavra. Gostaria de falar... Pela ordem, senhor presidente. Perdão, então, deputado Valdir Cavalcante, e depois, se Vossa Excelência puder me dar a palavra. Com a palavra, deputado Marcos. Senhor presidente, senhores deputados, eu solicitei vista em gabinete exatamente para trabalhar em cima da vertente dita pelo deputado Rodrigo Minotto, que é o da competência concorrente desta Casa Legislar. Até porque nós temos duas agências reguladoras em Santa Catarina, uma vinculada ao Poder Executivo e outra vinculada à FECAM. Não é? Então, não vejo por que não examinarmos o projeto de lei, né, sob o aspecto do que determina as duas agências reguladoras, e dela procurar fazer com que o projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto seja enquadrado constitucionalmente. Então, vou trabalhar nessa linha, deputado Rodrigo Minotto. Esse é o meu posicionamento, que farei oportunamente. Com a palavra, deputado Valdir Cavalcante. Projeto de lei 218.6/2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima, e projeto de lei 221.1/2017, de autoria do deputado Dóia Guglielmo, este é mais antigo. Dispõe, por isso, o Acho que projeto... a minha pauta está invertida aqui. Então, só... Aliás, o 218 é do Dóia e o 221 é da deputada Ana Paula. Ok. E, na verdade, o objeto é o mesmo. Dispõe sobre a extinção das agências de desenvolvimento regional. Vou apenas analisar a questão da legalidade e constitucionalidade. Esta comissão aprovou diligência a alguns órgãos, né, do Estado, ainda no ano passado, e eu farei a leitura sucinta dessas manifestações. O projeto pretende a extinção das agências de desenvolvimento regional e seus respectivos cargos em comissão, definidos no anexo 1 da Lei 16.795, de 16 de dezembro de 2015. A proposição foi lida no expediente em 28/6 de 2017, sendo que em 29/6 de 2017 foi lido o PL 221 de 2017, de autoria da deputada Ana Paula, cuja emenda dispõe sobre a extinção das agências de desenvolvimento regional e adota outras providências. As proposições mencionadas têm o mesmo objeto e, por serem análogos, tramitam em conjunto nos termos do parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno. Vamos às manifestações. A Secretaria de Estado da Administração informa que o projeto de lei contraria o interesse público devido ao vício de iniciativa, uma vez que a extinção de órgãos da administração pública, por óbvio, é de iniciativa privativa do governador de Estado, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º da Constituição Estadual, sendo, portanto, inconstitucional. Colhe-se da informação, entre aspas. Dessa forma, o presente projeto de lei apresenta aparente vício de iniciativa, porquanto a matéria tratada dispõe sobre a extinção de órgãos da administração pública cuja iniciativa da propositura de lei é privativa do governador de Estado nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º da Constituição Federal. Secretaria de Estado da Educação manifesta-se pela inconstitucionalidade nos termos mencionados pela Secretaria da Administração. Colhe-se da informação, entre aspas, logo, o projeto de lei em apenso está em desacordo com o dispositivo constitucional, patente vício de iniciativa. O ente que apresenta a proposta não tem competência para sua elaboração. A Procuradoria-Geral do Estado, PGE, manifesta-se pela inconstitucionalidade por iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, para extinção de órgãos da administração pública, resultando em ofensa
aos artigos 50, parágrafo 2º, inciso 6º e 32 da Constituição Estadual, caracterizando inconstitucionalidade formal. Extrai-se da informação, entre aspas, como se vê, o projeto de lei em análise trata de matéria de ordem interna do Poder Executivo, a extinção de órgãos da administração pública cuja iniciativa de lei é privativa do governador do Estado, que resulta em inconstitucionalidade formal. Nesse sentido, é clara a Constituição do Estado. Faço a leitura do artigo 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao procurador-geral de Justiça e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na Constituição. Parágrafo 2º. São iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre, inciso 6º, a criação, a extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 71, inciso 6º. A inconstitucionalidade, no presente caso, repousa sobre a competência para a iniciativa do processo legislativo, tratando-se, portanto, de inconstitucionalidade formal subjetiva. Nesse sentido, também já decidiu o STF reiteradamente. Eu faço uma breve leitura de uma decisão. Lei que verse sobre a criação, extinção e estruturação de órgãos da administração pública é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Princípio de simetria. Afronta também ao princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal, reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo de lei de iniciativa parlamentar que restringe matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Estado por vício de natureza formal e material. Assim sendo, o projeto não preenche os requisitos de constitucionalidade, contrariando frontalmente o dispositivo da Carta Constitucional Estadual. Com base no exposto, voto pela rejeição da proposição por flagrante inconstitucionalidade formal subjetiva, prejudicado o projeto apensado de número 221, devendo seguir seus trâmites legais. Esperado, senhor presidente. Ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, lembro-me bem, quando fui secretário de Estado da administração no período de 2003 a 2006, e exatamente período esse que foi implantado o chamado processo de descentralização de Santa Catarina. Na época, nessa condição, ajudei a redigir todos os projetos de lei que fez com que fosse implantado esse processo de descentralização em Santa Catarina, o que, no primeiro mandato do então governador Luiz Henrique da Silveira, restou eficiente. Já na metade do segundo mandato de Luiz Henrique da Silveira para cá e nos 2 mandatos do governador Raimundo Colombo, eu afirmo de que realmente o processo de descentralização deixou de existir. Até porque, hoje, tudo no Estado precisa do dedinho do governador para ser liberado. O governador tem que botar o dedinho na máquina, aperta o botão, é liberado em todo o Estado. Hoje sou favorável à extinção de todas as chamadas agências de desenvolvimento regional. Extinguir todos. Perdemos uma grande oportunidade no ano passado, quando tramitou nesta Casa, e por iniciativa da Comissão de Finanças, da qual alguns dos senhores deputados fazem parte, que foi o chamado projeto de lei do orçamento regionalizado impositivo. E os recursos da extinção das agências de desenvolvimento regional, da ordem de cerca de 300 a 350 milhões de reais ano, poderiam ser carreados para serem destinados a programas de execução de ações nas chamadas regiões administrativas do Estado. Infelizmente, no plenário, o projeto restou rejeitado. Mas alguns senhores deputados, ao longo desse mandato, apresentaram um projeto de lei tratando da extinção das secretarias de desenvolvimento regional. Ora, senhor presidente,
O deputado Cobalcini, relator da matéria, afirma que é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo quando ele, em seu relatório, faz a menção do artigo 50 da nossa Constituição. Mas se nós formos ao artigo 39 da Constituição do Estado, nós vamos verificar que diz o caput do artigo: cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre inciso 6º, organização administrativa, judiciária do Ministério, organização administrativa, judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, não tenho dúvida de que, de forma concorrente, esta Casa pode também legislar sobre o assunto. Pois bem, mas quero aqui, senhor presidente, senhor deputado, trazer ao debate uma situação que, para mim, no mínimo, é inusitada. Não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, e o deputado Cobalcini citou a Constituição Federal, extinguir cargos na administração pública por decreto. Então, eu quero, senhor presidente, vou pedir vista dos dois projetos do deputado, porque eu quero elaborar um voto-vista pedindo que seja anexado aos dois projetos o decreto de extinção dos cargos para procedermos aqui um bom debate no âmbito interno desta comissão, sobre a legalidade, a constitucionalidade e a juridicidade ou não desta Casa tratar dessa questão de forma concorrente com o Poder Executivo e se o Poder Executivo pode fazer extinção de cargos por decreto. Então, eu solicito vistas para poder estudar melhor a matéria e fazer, posteriormente, o meu voto de vista. Vice em gabinete é o deputado Marcos Vieira. Pela ordem. Ouço o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, esse é um debate importante que a gente tem que trazer à baila mesmo, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão de Finanças, e bem como na Comissão do Trabalho. Essa questão da extinção das agências de desenvolvimento regional já é um tema que vem sendo discutido, me lembro muito bem, desde o início desta legislatura. Até porque, como bem colocou o deputado Marcos Vieira, o conceito, a expectativa que se tinha da Agência de Desenvolvimento Regional, antiga SDR, ela tinha uma concepção diferenciada do modelo atual. Até porque todos nós aqui, deputados, recebemos diariamente várias lideranças municipais, sejam prefeitos ou vereadores, que vêm aqui buscar um apoio na interlocução com o governo para a solução dos seus interesses nos seus municípios, tendo em vista que pouco se resolve lá na ponta. E hoje percebe-se que o poder centralizador do governo tende a crescer muito mais em razão de um ano eleitoral que a gente vive, onde serão atendidas aquilo que for de suas conveniências, e não de uma forma republicana, pelo que se percebe. A extinção das ADRs é pauta permanente desse parlamento, até porque nós sabemos o consumo e os gastos que são feitos por essa estrutura administrativa, que nada mais é do que, evidentemente, interesses políticos partidários e de cabide de emprego. A nossa sociedade catarinense está vendo isso, está percebendo isso. O que até então era necessário, hoje parece-me que já não é tanto assim. Pela extinção de 15 agências de desenvolvimento regional, o nosso objetivo é que realmente haja a extinção total dessas agências, para que esses recursos que estão sendo gastos de forma exacerbada possa ser investido mais na saúde do nosso povo catarinense. Nós sabemos as dificuldades que tem no atendimento médico, no atendimento de exames, de cirurgias que estão aí há 6, 7 meses em atraso, além do débito importante que tem a Secretaria de Estado da Saúde, e cabe aqui o registro, o meu aplauso ao atual secretário de Saúde do Estado, secretário Célio Casagrande, que tem demonstrado um grande interesse de solucionar essa situação, mas se não houver o apoio do governo para saldar essas dívidas, que são mais de 1 bilhão, né, deputado Darcy? 1 bilhão de reais que foram acumulados
ao longo desse período, que não é culpa do atual secretário, cabe aqui o registro. Isso já vem de longos e longos anos de outros governos também, mas eu espero que haja uma sensibilidade maior desse governo com relação à saúde do nosso estado de Santa Catarina. As pessoas estão clamando por isso e percebem que essas agências de desenvolvimento regional não estão fazendo aquilo que deveria ser feito no seu bojo, no seu contexto e para aquilo que foi criado. Então, senhor presidente, nós precisamos debater muito esse assunto, porque é um assunto que está em voga e a sociedade catarinense precisa de uma resposta. E nós, parlamentares, temos o dever de colocar com o máximo de transparência tudo que vem acontecendo, e os relatórios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina dizem o que vem acontecendo. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Presidente. Ouço o deputado Dirceu. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar o deputado Dóia e a deputada Ana Paula Lima, pela iniciativa. Há um apelo da sociedade, há um apelo deste parlamento, de que esta estrutura, desde o início nós temos nossas críticas a essa estrutura, mas depois ela foi perdendo cada vez mais o seu sentido de existir, e os milhões que ela consome durante o ano para manter essas estruturas. Então, nós, deputado Marcos Vieira, precisamos discutir isso sim, esse parlamento precisa se posicionar, esse parlamento precisa cobrar. Dos grandes papéis desse parlamento é cuidar da aplicação do dinheiro público e cobrar do executivo encaminhamentos e tal, e também construir legislação, né? Então, inclusive, o debate do decreto que extingue é mais uma ação do executivo, que tantos outros já foram feitas, legislação frágil, que deixa a possibilidade, um monte de janela no futuro, as pessoas poderem entrar com ação judicial, e talvez seja essa uma das ideias, deixar aberta uma porta para futuramente servidores poder cobrar na justiça com ações e tal, de indenizações que, com legislação frágil, como tantas outras legislações foram feitas. Então, esse tema do decreto extinguindo secretarias, porque na época elas foram criadas por lei, ao menos eu me lembro, alguma coisa foi criada por lei, então precisa também se fazer projeto de lei para extingui-las. Então, isto que eu quero deixar aqui, este é um debate que nós estamos, inclusive, fazendo na nossa bancada, da fragilidade deste decreto, e essa questão da lei aqui da deputada Ana Paula do Dóia, eu peço vista em gabinete para a gente poder debatê-la melhor e construir um encaminhamento. Obrigado. Senhor parlamentar, vista em gabinete, então, ao deputado Marcos Vieira, vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch, vista em gabinete também ao eminente deputado João Amin, vista em gabinete ao deputado Rodrigo Minotto. Esse parlamentar também solicita. Posso sugerir, então, a Vossa Excelência transformar esse processo em vista coletiva? Senhor presidente, claro, o deputado Mauro Guide dispensa vista. Dispensa a vista? Ok, então vista individual. Não. Ricardo Guide, vista a esse parlamentar também. Isso. Não era isso que eu queria tratar. Apenas Mauro não dispensa a vista, os demais vista em gabinete. Só para concluir, senhor presidente, em relação a esse projeto, posição política é uma coisa. Todos, e eu tenho a minha posição política e concordo, inclusive, com a atitude do vice-governador, governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira, que decidiu por desativar 15 agências de desenvolvimento regional. Aliás, e já me referi isso, inclusive, da tribuna, da forma como está, deliberadamente, da forma como está, não faz sentido. Mas não é este o meu voto. Eu não faço voto político. Poderia estender o voto legal para um posicionamento político, mas suscitaria, quem sabe, até algum tipo de polêmica. Eu fui estritamente técnico. Voto legal, que é o que nós analisamos aqui. Não há o que se contrapor ao voto seguindo a legalidade, que é aqui a nossa obrigação. Apenas e tão somente isso. A outra questão de desativação, de exoneração, os cargos comissionados são demissíveis e admissíveis ad nutum. Isso é um princípio básico
contra o que não gera nenhuma obrigação e nenhum direito. Eles foram exonerados. Eu espero que aqui se aplauda a decisão do vice-governador, não se questione. Tá? Isso gera economia para Santa Catarina, sim. Agora, a extensão, estender isso, é uma decisão de governo, seja ele qual for. Não cabe a nós, deputados, o debate, certamente que sim, é prerrogativa nossa o debate. Mas pôr-se contra a Constituição, ela está muito, né, acima de posicionamento político desse ou daquele. Então, para ficar muito claro de que eu não adentrei a questão política, se elas cumprem o seu papel, se não cumprem o seu papel, apenas não é meu entendimento, esse é o entendimento da Constituição estadual. Senhor presidente. Criação e extinção de órgãos é iniciativa do Poder Executivo. Ok. Com a palavra, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores deputados, não sei a quem o deputado Valdir Cobalcini se dirigiu nesse seu comentário final. Mas quero aqui pegar um gancho da fala de Sua Excelência e dizer que não quero aqui discutir a questão política, é realmente uma questão de governo. E eu parabenizei o governador Eduardo Pio Moreira por ter dado o início da extinção das chamadas agências de desenvolvimento regional. Disse a ele de viva voz, né? Parabéns, mas tem que avançar. O meu pedido de vista em gabinete, e fiz questão de frisar no meu comentário, não é para adentrar a questão política, adentrar a questão eminentemente técnica, inclusive referida no seu relatório, deputado Valdir Cobalcini, onde Vossa Excelência diz e menciona de que, em parecer, vista de diligência em parecer da PGE, a PGE diz categoricamente, ipsilíteris, de que a competência privativa do governador, por lei complementar, conforme previsto no artigo 50 da nossa Constituição. Ora, se a competência privativa do governador de enviar a esta casa projeto de lei complementar para extinguir cargos e criar cargos, e a extinção ela está calcada em cima de cargos previstos na Lei Complementar 381, que é o da estrutura organizacional do Estado, então a pergunta que eu faço é o seguinte: que competência a Constituição do Estado dá ao governador de extinguir ditos cargos por decreto? Se Vossa Excelência diz no seu parecer de que o artigo 50 e o 61 da Constituição Federal. É essa discussão técnica que eu quero trazer aqui para o âmbito interno desta comissão. Entende? E dizer que a competência privativa, eu também discordo, porque é competência concorrente da Assembleia Legislativa. É aquele velho ditado que se diz: não se pode aumentar projeto de lei que aumenta a despesa, é inconstitucional. Não é verdade. Não é verdade. É também competência desta casa apresentar projetos, em certos casos, em que aumenta a despesa. A Constituição nos dá essa garantia. Isso é verdadeiro. Então, é esse debate que eu quero trazer para esta casa. No meu voto visto, eu vou pedir que se faça o apensamento do decreto do governador que extinguiu os cargos. Sabemos, sim, que todos foram exonerados. Sabemos, sim, que isso vai trazer economia. E que bom vai trazer. Mas vamos trazer ao debate toda essa situação. Competência concorrente da Assembleia, se é competência privativa do governador, o que está na nossa Constituição Estadual, Federal, decreto, enfim. Esse debate cabe única e exclusivamente a esta comissão, pois trata da constitucionalidade, legalidade e juridicidade de todos os atos. Senhor presidente. Deputado João Min tinha solicitado a palavra, em seguida o deputado Mauro e depois o deputado Rodrigo. Senhores parlamentares, só, deputado João, me permita, é que nós ainda temos algumas matérias extra-pauta ainda para tratar. Então, se vocês puderem debater com um tempo menor, agradeço. Mas com a palavra, o deputado João Min. Eu não gostaria de me adentrar no assunto, principalmente no mérito do assunto, até porque a nossa opinião, tanto da bancada quanto a minha aqui como deputado desde 2015, vem sendo exaustivamente repetida sobre o assunto, mas eu queria fazer
uma observação sobre o que o líder do governo, o deputado Cobalcini, acabou de trazer na sua segunda fala sobre o assunto. O deputado Cobalcini é um deputado que eu me dou muito bem, pessoalmente, principalmente aqui. Somos de partidos diferentes. Eu vejo agora, num novo momento de deputado, eu vejo que ele vem se esforçando bastante, estudando bastante e conversando bastante com os demais deputados, mas o deputado Cobalcini não poderia deixar de fazer uma crítica pela maneira como Vossa Excelência se expressou. Talvez até não fosse a intenção de dizer o que disse nesse momento, mas da maneira como o senhor colocou as palavras, o senhor primeiro desvalorizou o debate e o legislativo, dizendo que, pelo que eu me recordo de agora há pouco, nós teríamos que aplaudir e não criticar. O senhor falou algo parecido com isso e eu acredito, deputado Cobalcini, que o parlamento catarinense serve para discutir, até para se alongar. Por exemplo, a gente está numa comissão de Constituição e Justiça, que, teoricamente, e eu já vi diversos parlamentares discutirem aqui, que, teoricamente, nós teríamos que discutir apenas a legalidade, a juridicidade das matérias. Não é o que a gente vem fazendo desde que Vossa Excelência relatou o projeto da deputada Ana Paula. A gente vem aqui há uns 10, 15, 20 minutos discutindo o mérito do projeto. E, da maneira como Vossa Excelência colocou, eu não vou dizer que me senti ofendido, mas não concordo. Por isso eu não poderia deixar de me manifestar nesse momento e dizer que eu não vou discutir a matéria no mérito nessa sessão. Mas, como pedir vistas, talvez eu tenha que discutir o mérito na próxima Comissão de Constituição e Justiça, como diversos dos parlamentares vêm fazendo até o momento, né? Esse assunto das ADRs, a gente podia até usar, eu poderia até usar uma frase que ficou famosa por um outro parlamentar em um outro momento, em uma outra esfera. Ela me provoca os sentimentos mais primitivos, diria Roberto Jefferson. Como eu não o aplaudo, nem o admiro, eu não vou dar essa trela para ele. Mas, provavelmente, na discussão a qual eu pedi vista, a gente tem uma opinião diferente e que tenha que ser discutida já aqui na Comissão de Constituição e Justiça, valorizando o Legislativo catarinense. Deputado Mauro. Senhor presidente, nesta linha de raciocínio desenvolvida pelos colegas deputados, nós temos que ter em mente duas figuras jurídicas do processo. A primeira é extinção e a segunda é desativação. Extinção das secretarias regionais, obviamente, demanda de uma legislação, ou seja, um projeto de lei de autoria do governo do Estado e não dos parlamentares por vício de origem, que venha para esse parlamento e aqui seja votado pela extinção. Desativação é um ato administrativo, aí compete ao Executivo, de acordo com as necessidades e as conveniências que a administração pública lhe oferecer. Então, através de uma extinção, por ser um ato administrativo, eu resolvo, como administrador, não prestar determinado serviço à sociedade, assim eu faço, né? Então, são dois atos diferentes. O que foi feito pelo governo foi a desativação, ou seja, retirou os cargos que estavam lá, né? Não nomeou, né? Retirou as atividades daquelas agências de desenvolvimento. Isso pode fazer por ato administrativo. Agora, o fato de extinguir, aí sim o governo, no momento oportuno, deverá mandar um projeto de lei aqui para o Parlamento catarinense. Só são duas figuras distintas e tem que deixar isso bem claro, o que pode e o que não pode o governo fazer nesse momento. Deputado Minotto, com a palavra. Senhor presidente, eu estou muito atento a esse debate, e apesar de não ser meritório aqui a questão do debate, mas sim a constitucionalidade, e cada vez que eu ouço o deputado Mauro de Nadal, mais eu fico aliviado pelo seu conhecimento. Falou muito bem sobre a questão de duas figuras jurídicas do nosso ordenamento jurídico, a extinção e a desativação. E nós estamos aqui, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, como líder do governo, aplaudindo realmente essa atitude do governador em exercício, porque realmente nós temos que aplaudir.
Ocorre que o que está se demonstrando para a sociedade catarinense é que houve a extinção dessas secretarias, dessas agências de desenvolvimento regional, o que não houve. O que houve foi a desativação das unidades e a desativação dos cargos, ou seja, esses cargos poderão ser ativados novamente. Então, nós precisamos ser transparentes, objetivamente sermos transparentes. A sociedade tem que entender que essa desativação não significa extinção. E se houver a extinção, que o governo mande logo para essa Casa Legislativa o projeto de lei solicitando a extinção das estruturas e dos cargos e funções que estão dentro dessas estruturas. Porque o que se ouve é que está havendo remanejamentos desses cargos para outras secretarias de atividade meio. Então, é só para esclarecer, sermos transparentes aqui e jogarmos um jogo aberto para que a sociedade catarinense conheça qual é a atitude real do governo, e eu quero aplaudir e serei o primeiro a levantar esse aplauso ao governo quando houver a extinção total dessas secretarias, dessas agências de desenvolvimento regional. Senhor presidente, apenas para concluir, senhor presidente, claro. Menos de um minuto. Deputado João Amin. Depois eu também gostaria de debater o assunto. Deputado João Amin. Vossa Excelência prefere falar antes? Prefere que eu faça a minha colocação? Ok, pode fazer. Porque vocês, como relator, quem sabe, seria mais ético da minha parte permitir que Vossa Excelência encerre o debate da matéria. Eu apenas quero aqui concordar com a colocação do deputado Marcos Vieira, né, na questão legal, e aqui muito bem colocado pelo deputado Mauro, mas esclarecido bem pelo deputado Minotto. Eu, particularmente, também entendo, deputado Valdir Cobalcini, se a verdadeira intenção do governador é zerar, extinguir, então que faça o projeto pela extinção e não faça uma meia sola. Ou faz algo por completo ou não faz. E aí, quero dizer, no meu entendimento, não aqui como presidente da comissão, mas como parlamentar, o governo só não manda para esta casa o projeto de extinção porque ele sabe que os deputados vão extinguir todas. E o governo tem medo de Não fala por todas. mim, deputado. Não fala por mim. Eu não estou falando, eu estou falando aqui como parlamentar. Vossa Excelência está dizendo que os deputados vão extinguir isto ou não. Fala por mim, deputado. Veja bem. Fala por Vossa Excelência. Deputado Marcos, por gentileza, se permitir, o senhor Eu palavra. também não voto a favor da extinção. Okay. Mas veja bem, entendo aqui que estou aqui colocando a minha opinião como parlamentar e o meu posicionamento pessoal. Então, é uma colocação minha. Entendo de que, com certeza, a maioria desta casa, os deputados irão aprovar a extinção de todas. E, por isso, eu acho que o governo não manda para cá porque ele tem medo que todas sejam extintas. Mas o meu posicionamento é, como de vários parlamentares, pela extinção total também das Me concede uma parte, Jean Kuman. Me concede uma parte, Jean Kuman. Senhor presidente... O governo ou o governador em exercício ou de férias? Qual dos três? O governo como um todo. Senhor presidente, só para encerrar o assunto, senhor presidente... O deputado Valdir Cobalcini não encerrar, porque é o relator da matéria. Ele é o líder do governo. Antes, e depois ele é o líder do governo, só para ele fazer o arremate final, que é o relator da matéria. Por isso que eu quero dizer, eu concedo primeiro a palavra a Vossa Excelência e depois ao deputado Valdir Cobalcini. Gostaria que o deputado Mauro estivesse aqui. Está coberto de razão o deputado Mauro quando ele diz que, se for por extinção de cargos, tem que ser remessa do projeto de lei para cá. Se for desativação, pode ser por decreto. O decreto assinado pelo governador é o de número 1537, de 14 de março de 2018. Diz a ementa. E começa exatamente com a palavra extingue, deputado Mauro. Diz a emenda o seguinte: extingue cargos e funções públicas na estrutura organizacional da administração pública estadual e das agências de desenvolvimento regional, estabelece outras providências. Artigo 1º. Ficam extintos os cargos e funções vagos a seguir discriminados. Tem o inciso 1º, o 2º, o 3º, o 4º, que extingue todos os cargos. Então, trata-se de extinção o decreto. Ok. Senhores parlamentares, para encerrar o debate, concedo a palavra, deputado Mauro, quer... Foi citado, tem que só fazer um pequeno complemento. Então, senhores, deputado Mauro, depois o deputado Valdir Cobalcini encerra, para irmos para a matéria essa pauta. Quando eu fiz as colocações das duas figuras jurídicas, é o que é concebível no direito. Agora, se o governo errou no momento que fez o decreto, está mal assessorado, vai ter que corrigir seu ato. Né? Eu só fiz essa menção. Porque Vossa Excelência tem razão quando fez menção. Tem por objetivo a extinção, estamos aguardando o projeto de lei aqui na casa. Do contrário, no meu modesto ponto de vista, o ato é nulo. Como o deputado Dirceu tinha alertado.
Deputado Valdir encerra esse assunto e depois passamos para as matérias extra-pauta, ok? Deputado Valdir com a palavra. Eu apenas queria, deputado João, me dirimir qualquer dúvida. Não tive nenhuma intenção. Tá? Disse de que o debate é prerrogativa, que é válido, apenas eu não adentrei ao mérito. O meu voto foi técnico, foi de acordo com o artigo tal e tal e tal da Constituição, mas não tive a pretensão, não tive a intenção, absolutamente, não é esse o meu perfil, Vossa Excelência sabe, de ofender quem quer que seja. E a minha fala ela foi genérica, deputado Marcos Vieira, não fiz referência a esse ou àquele deputado. Eu acho que apenas persiste ainda a dúvida se pode, deputado Mauro, ser extinto ou não um cargo por decreto. Eu fico ainda com essa dúvida se foi correto ou não juridicamente Deputado Cobalcini, me concede uma parte? A extinção. Concede uma Pois parte? não, claro. Da minha parte está Da minha parte totalmente está esclarecido. Ok. Tá bom, obrigado. Senhores, vamos passar para matérias extra-pauta, pode ser? Só antes eu gostaria de consultar o deputado Marcos Vieira se ele deseja fazer a devolução da vista em mesa ou transformar em vista em gabinete, Vista em gabinete, o senhor PL deputado. 56. Vista em gabinete. Então, vista em gabinete do PL 56.6/2018 ao deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhor presidente, como Vossa Excelência iniciou no dia de hoje a relatoria dos votos, eu também solicito que Vossa Excelência inicie os projetos Ok. extra-pauta. Apenas para nos organizarmos, mais algum parlamentar tem alguma matéria extra-pauta? Somente esse parlamentar e o deputado Ricardo Guide. Então vamos tentar se agilizar para poder dar tempo a todos. Senhores parlamentares, parecer da medida provisória 219/2018, autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 40 da Lei 10.297/96, que dispõe sobre o ICMS e estabelece outras providências. Consulto se posso colocar extra pauta. Não havendo objeção, faço a apresentação. Colocando em extra pauta somente a admissibilidade. O uma parecer, MP? o parecer pela admissibilidade MP. Deputado, eu me sinto mais à vontade se essa matéria estiver sendo colocada na próxima sessão. Tá certo que a maioria decide. Decisão é da maioria. Se a maioria entender, segue. Consulto. Senhores parlamentares, consulto. Então, quem prefere que esta matéria esteja na pauta da próxima reunião? Eu acho que, como se trata de medida provisória, eu acho que era melhor vir na pauta oficial da próxima reunião. Deputado Dirceu, deputado João Amin, mais alguém deseja? Deputado Rodrigo, deputado Marcos. Vossa Excelência põe em votação, depois eu quero a palavra pela ordem, senhor presidente. 3 parlamentares, mais alguém deseja? Nós estamos em Deputado 3. Então eu acolho o pedido e daí então também voto então para que seja aprovado. Então temos 4 votos então para que seja na próxima reunião eu quero fazer um apelo. e 4 votos para que seja. Bem, nesta pela ordem, senhor presidente, então. Já que Vossa Excelência decidiu que vai pautar para a próxima. Vamos pautar então, respeitando aqui sem problemas. Deputado Marcos. Eu vou acabar concordando também com Vossa Excelência para ser pautado na próxima reunião. Mas quero também, senhor presidente, pela ordem, se eu posso tratar ainda sobre medidas provisórias? Sim, na verdade, essa aqui, a matéria já vencida, não, vocês têm a palavra. Não, mas eu quero tratar sobre esta medida provisória e outras medidas provisórias em curso nessa casa. Fique à vontade. Depois, deputado, só lembro, tem mais extra-pauta, deputado Ricardo Guide, mais um veto, uma mensagem de veto. Senhores deputados, a medida provisória que vai ser pautada para a próxima reunião é a de número 219, que foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de março deste ano. Está decidido, este colegiado vai deliberar sobre a admissibilidade parcial ou total na próxima semana. Mas antes dessa, deputado Rodrigo Minotto, nós temos ainda 3 outras medidas provisórias que tramitam nesta casa e que estão na Comissão de Constituição e Justiça. A primeira delas diz respeito à medida provisória de número 216,
de 2017, que deu entrada nesta casa no dia 1º de dezembro. Está, portanto, há 3 meses e 20 dias nesta comissão. O nosso regimento interno prevê de que, assim que for publicado, o governador, em caráter de urgência, manda à Assembleia, que é lido o expediente, encaminhado imediatamente a esta comissão, que tem uma reunião para sua admissibilidade parcial, total ou não. Ou seja, 3 meses, 110 dias corridos. Sem qualquer tipo de deliberação, a não ser um diligenciamento, o presidente da Casa já prorrogou para o 2º período. Vou tocar no diligenciamento depois. A segunda medida provisória é a de número 217. Deu entrada nesta casa no dia 12 de dezembro de 2017. E a terceira, deputado Joamir, me permite, e a terceira medida provisória, a 218/2017, que deu entrada no dia 28/12. Ora, senhores deputados, não está previsto no nosso regimento interno e nem na nossa Constituição, em fase de admissibilidade de medida provisória, apresentar pedido de diligenciamento, o que foi feito nas duas primeiras, 216 e 217. Quero aqui requerer aos senhores deputados que, independentemente de estar 2 medidas provisórias, deputado Mauro de Nadal, por gentileza, deputado Mauro de Nadal, de estarem 2 medidas provisórias, impedir diligência, deputado Cobalcini, por gentileza, eu quero requerer aqui, né, e levar a deliberação dos senhores deputados, para, independentemente ainda de ter em curso diligenciamento de 2 medidas provisórias, que, no meu entendimento, não poderia ser deliberado, também pautar as outras 3 medidas provisórias para terça-feira da semana que vem. Que o diligenciamento siga e a admissibilidade vá a plenário, para, na comissão de mérito, ser discutido o diligenciamento. Não cabe à Comissão de Constituição e Justiça discutir mérito de medida provisória, e sim a sua constitucionalidade, admissibilidade. Então, quero aqui requerer a Vossa Excelência para que também possamos incluir na próxima reunião as 3 medidas provisórias em curso nesta comissão. É o meu requerimento, senhor presidente. Deputado Marcos, eu vou pedir para que a assessoria faça uma análise da sua ponderação, até para que os presidentes possam entender qual é a melhor forma, dentro do regimento, de conduzir a sua colocação. Senhor presidente. Oi. Eu fiz o requerimento. Vossa Excelência tem que deliberar sobre o requerimento. Mas eu quero entender a condição de relator. Se o relator da matéria aí tem diligência, o requerimento pode ser aceito se a matéria está em diligência? É uma questão, é por isso que eu quero entender no regimento interno, pela ordem. Estou requerendo que Vossa Excelência, abra a discussão e delibere sobre o meu requerimento, senhor presidente. Vossa Excelência tem o direito de requerer o que quiser. Esse presidente vai entender no regimento interno... Não estou requerendo o que quiser. Estou requerendo dentro do que determina o nosso regimento interno, senhor presidente. Então, este presidente vai querer analisar o regimento para entender qual é o encaminhamento que dá ao seu requerimento. Eu não vou atender o requerimento... Senhor presidente, estou requerendo que Vossa Excelência ouça os senhores deputados. A respeito Marcos, do meu requerimento. Já dei meu posicionamento, já vou pedir para que a assessoria faça uma análise. Enquanto isso, Vossa Excelência tem com a palavra. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Valdir tinha pedido primeiro, depois o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, no mesmo sentido, eu também gostaria de reforçar esse requerimento e fazer um apelo. Veja bem, as medidas provisórias 216, encaminhada no dia 5, aqui no meu controle, dia 5/12/2017, a medida provisória 217, encaminhada no dia 3/12, cujo prazo de apreciação encerra no dia 22/3, a medida provisória 218, cujo prazo de apreciação encerra no dia 2/4, e ainda a medida provisória 219, pelo forte impacto que traz, não apenas a perspectiva, mas o ingresso de recursos no Tesouro do Estado em função da possibilidade da substituição tributária decidida pelo STF. Assim, o Estado pode compensar aqueles que, porventura, pagaram mais, o Estado devolve. Aqueles que pagaram menos, o Estado cobra. Isso vai representar um ingresso de recursos no Tesouro do Estado. Então, eu faço um apelo para que
Deputado presidente, na mesma linha, o deputado Marcos Vieira, um apelo, né? É para que, além da medida provisória, que foi a última, no dia 6/3, ela deu entrada aqui, esta foi a última, mas que também as anteriores sejam pautadas para que possamos votar a admissibilidade, uma delas com o prazo vencido. Vamos votar a admissibilidade tendo o prazo sido vencido no dia 22. Deputado Valdir, ou o deputado João Miguel. Como sugestão de encaminhamento, o requerimento que o deputado Marcos Vieira fez de maneira verbal, ele pode ser colocado em pauta para aprovarmos ou não. 14 de março. Essa é uma discussão sua com a pessoa que fez, o deputado que fez o requerimento. E a segunda pontuação aqui é que ultrapassamos as 11 horas. Eu não acredito que nenhuma matéria extra-pauta possa ser deliberada nesse momento. Deputado João, vamos retirar as matérias dessa pauta. Como eu já falei com o deputado Ricardo Guide, também essa mensagem tiver, transferimos para a próxima terça-feira as matérias dessa pauta. Ouço o deputado Dirceu. Eu queria aproveitar a oportunidade, já está se falando das medidas provisórias que estão atrasadas. Nós estamos aqui, infelizmente, nessa comissão, com muitos projetos que estão totalmente fora de prazos, de autoria de deputados, que estão nos gabinetes. Eu já fiz, no ano passado, um requerimento à Vossa Excelência para que redistribua esses projetos para outros relatores, mas não é possível que nós ficamos aqui à mercê de vontade de deputado e não cumprimos o regimento. Então, quero também fazer esse registro nesse momento e vou trazer novamente para a pauta os projetos que estão meses e meses parados na mão de deputados aqui. Não, e veja bem, senhores parlamentares, e aí que vem uma grande questão. Nós temos aqui várias matérias que tem deputado relator. Esta comissão, e no entendimento desse presidente, a comissão não pode obrigar um relator a apresentar o relatório porque a maioria entendeu que ele tem que apresentar o relatório. E nós temos uma medida provisória que tem uma diligência. Então o governo pode sim, se o deputado Valdir Cobalcini, se o governo quiser, pode responder rapidamente para que retorne para a gente poder analisar. E o presidente revogou prorrogou o prazo da medida provisória automaticamente. Então, essa não é uma questão, eu acho que nós podemos, sim, no diálogo, resolver o assunto, sem conflito, sem gerar questões de conflito por causa do governo. Podemos aqui, acho que, chegar num consenso e conversarmos sobre isso, com certeza. Senhor presidente, pela ordem. Mas... Me permita fazer uma sugestão de encaminhamento? Claro. Pois todos nós entendemos que as medidas provisórias ela têm um caráter de urgência e relevância. Também a gente sabe do interesse do governo que seja feita a sua admissibilidade o mais rápido possível, e aí foi colocado muito bem a questão dos diligenciamentos, que, evidentemente, é para que o governo responda esses diligenciamentos. Então, a minha sugestão é que nós seguíssemos o cronograma das medidas provisórias. Se a 216 está há mais de 100 dias aqui, a número 217, 218 e 219, que nós seguíssemos a ordem cronológica do recebimento dessas medidas provisórias e apreciássemos a admissibilidade de cada uma. Essa é a minha proposição. Deputado, por exemplo, essa aqui que eu queria votar hoje, não há necessidade de complementação de informação. Então, não faz sentido ela ficar esperando a outra que tem que complementar a informação. Então, acho que cada caso é um caso. Se a gente ficar deixando ela parada porque a outra não complementar a informação, talvez não faz sentido vai deixar parada por causa disso. Então, eu acho que cada caso é um caso. Eu vou me permitir, senhor presidente, solicitar a palavra outra vez por 2 minutos, não mais do que isso. Ok. Nós já estamos aqui quase sem colo. Se algum sair daqui, vai ficar sem colo. Então, eu peço que Vossas Excelências não saiam durante a manifestação Vamos encerrar. do deputado Marcos Vieira. Mas, senhor presidente, eu li o diligenciamento, ele é calcado em cima dos artigos 13º e 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não tem nada a ver com constitucionalidade, juridicidade e legalidade, senhor presidente. Muito obrigado. Uma interpretação de Vossa Excelência. A maioria entendeu de forma diferente. Que Vossa Excelência faz. A maioria entendeu de forma diferente. Ok? Senhores parlamentares, encerrado o horário regimental, dou por encerrada a presente reunião e convoco novamente para a próxima terça-feira no horário regimental.